Então, isso aqui vai ficar x² mais 1,0 vezes 10 a menos 8x menos 1,0 vezes 10 a menos 14 igual a 0. Então, para eu resolver isso, eu uso Bhaskara. A fórmula de Bhaskara me diz que as raízes dessa equação, ela vai me dar duas raízes, são dadas pela expressão menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. E foi isso que eu pedi para vocês fazerem. Então, as raízes são dadas por menos b Eu não sou profetisa, mas eu vou dizer para vocês que 25%, 20% da sala vão errar essa conta, né, numa prova ou numa lista, se não prestarem atenção, porque vão esquecer de dividir por 2a. Isso é um erro hiper, mega comum. Tá? Então, coloquem ali né, na equação que vocês anotaram, grifem, falam, cuidado para não esquecer, porque aí vocês prestam atenção redobrada. Isso aqui vai me dar as raízes e essa equação é menos 1,0 vezes 10 a menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 1,0 vezes 10 a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido por 2. Valores que vocês acharam. Oi? X. Eu vou ter um x que é negativo, né? Menos com menos vai dar um número negativo, que eu obviamente vou ignorar, porque x é uma concentração, né? Então, 5 alguma coisa? Com um algarismo só? Por que só com um? É que, na verdade, né? Esse número aqui, ele está refletindo a expressão. Aqui eu não tenho resultado experimental nenhum, né? Então, quem está determinando o número de casas decimais, ou melhor, o número de algarismos significativos, são esses termos de concentração. Porque aqui, por força da expressão, não aparece número nenhum aqui. Mas é só por força da equação. Não, se é 5, seria com dois significativos, é 5,0 vezes 10 a menos... Não, mas olha, eu estou discutindo com ela aqui a questão de algarismo significativo. Ela falou que na conta dela deu 0,5 vezes 10 a menos 8. Quem mais fez essa conta e teve resultado igual, diferente? Que outros resultados a gente tem para colocar aqui? Desculpa. Aqui fica, porque é 4 vezes o A, que é 1,0, apesar de não estar explícito, vezes menos 1,0 vezes 10 a menos 14. Ninguém mais fez essa continha? 9,5 vezes 10 a menos 8. Mais alguém fez a conta? O que eu espero desse número aqui? Eu espero que esse número, esse x aqui, ele é uma concentração, tá certo? E esse número, ele não é a minha resposta final. 9,5 vezes 10 a menos 8
é quase 1,0 vezes 10 a menos 7, certo? Isso é compatível com o que eu espero, porque eu espero que seja um número, já que o equilíbrio se desloca para lá, eu espero que seja um número menor do que 1,0 vezes 10 a menos 7, mas não muito menor. Porque a concentração de HCl é pequena. Vou escrever aqui, ó. É 9,5 vezes 10 a menos 8. Não vou colocar a unidade ainda. Mas qual é a concentração de H+? É aquele número? Não, é isso mais 1 vezes 10 a menos 8. Lógico. Então, a concentração de H+, que é o que me interessa, vai ser 1,0 vezes 10 a menos 8, mais 9,5 vezes 10 a menos 8. Então, a concentração de H+, vai ser 1,0 mais 9,5 dá quanto? 10,5. 10,5 vezes 10. Como é que eu lido com isso aqui? A minha resposta vai ser 1,0 mais 9,5. Como é que eu escrevo essa resposta? Com o número correto de algarismos significativos? Não. Não. Porque quando eu somo ou subtraio, a minha resposta ela tem que ter um número de casas decimais do que o termo com o menor número de casas decimais. Então é 10,5. Não foi isso que a gente viu? Certo? Então a nossa resposta é 10,5 vezes 10 a menos 8. E quanto que dá isso em pH? Agora que vocês vão pirar, né? Fala. Eu não entendi o que você falou. Não necessariamente. Aí é uma situação na qual a notação científica vai confundir vocês. Porque se você coloca em notação científica, que eu concordo seria um jeito mais elegante de representar, seria 1,05 vezes 10 a menos 7, certo? Só que você fala, poxa, eu tinha uma casa decimal, virou 2 casas decimais. Não é isso que vocês vão pensar? Oi? Não conta. Se o teu número é 10,5 vezes 10 a menos 8, se você vai escrever em notação científica, isso aí é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. Eu tenho 2 casas decimais, se eu escrever desse jeito, e 3 algarismos significativos, que é o que eu tenho lá. 10,5 tem 3 algarismos significativos. Tá certo? E quanto dá o pH? Quanto que é menos o log? Quanto que é menos o log de 10,5 vezes 10 a menos 8? As calculadoras de vocês estão com problema? Não. Meu é 6 menos 6, Oi? 6,98. Tem que ser um número perto de 7, mas menor do que 7, porque eu estou colocando ácido no meio. Mas tem que ser bem perto de 7, porque pH é uma escala logarítmica, né? Eu não sei se é 6,98, porque eu não estou aqui com a minha calculadora. Eu queria fazer 2 observações. Deveria ser 6,98 alguma coisa, porque eu tenho 3 algarismos significativos. Esse 6, ele só marca a posição da casa decimal. Ele me fala que é uma potência, né, aonde está a casa decimal.
6,979. 3 algarismos significativos. Alunos revoltados ou todo mundo de acordo? Entenderam a ideia? O problema é a dalva ou é o logaritmo? Ó, esse é um exemplo típico onde a gente obtém um pH, né, com uma exatidão super grande, né? Dificilmente nós representamos o pH daquele jeito, né? Vocês no ensino médio calcularam o pH várias vezes, né? Mas duvido que alguma vez com 3 casas decimais. Só um minutinho que eu estou esperando uma questão emergida ali. Nenhuma? Nenhum desacordo? Nada? Não, é que aqui eu estou querendo lembrar a quantidade de log. O número de algarismos significativos é o número de casas decimais. Isso. Porque a parte inteira, né, só representa a posição da casa decimal. Se você faz log de 10 a menos 7, sem nenhum significativo, você vai ter 7 como resposta. É no vírgula alguma coisa que você embute a exatidão da tua medida. Diga. Então, ali naquele caso, o 6 não conta com algarismo significativo? Não. Por causa ali que tem. Porque a exatidão da medida não é dada pelo primeiro número. O primeiro número ele está representando aquela 10 a alguma coisa. Se você entendeu que o 10 elevado a alguma coisa, ele não traz nenhuma informação sobre a exatidão da medida, ele só conta para a gente aonde a casa decimal está. Você concorda com isso? 1,0 vezes 10 a menos 7. Esse 10 a menos 7, o 10, ele não contribui para o número de significativos. Ele só está dizendo que eu vou colocar aquela vírgula lá para baixo. Eu tenho um monte de zeros antes do algarismo significativo. Significativos são o 1,0. Então, se você pega só 10 a menos 7 e faz o log, menos o log disso, você vai ter o número 7. Ou seja, esse número você obteve atuando sobre uma parte do valor que não carrega a informação sobre a exatidão. Então, ele não é significativo. Ele só conta aonde que está a casa decimal. Quem conta sobre a exatidão são os números, são as casas decimais. Tá bom? Tem, então, porque essa é uma das situações. É claro que aqui, vocês viram isso, na verdade vocês não viram isso no laboratório, vocês viram o contrário. Vocês viram uma medida com 2 algarismos significativos se transformando em um resultado com 1 algarismo significativo. No primeiro laboratório, não viram? Quando isso aconteceu? Vocês tinham um valor que tinha 2 significativos, aí vocês fizeram uma subtração, obtiveram uma resposta com 1 significativo. O volume. Não foi isso que aconteceu com o volume? Você mediu lá, por exemplo, 25 ml. Aí colocou o cilindro de metal, o volume foi para 34 ml. Você faz 34 menos 25 dá 9, não é? Não tem casa decimal. Se vocês não usaram casa decimal, cada um usou uma proveta, eu não sei. Mas se não tiver casa decimal, você usou 34 menos 25 dá 9. Você tinha 2 significativos, a resposta tem 1 significativo só. Tá certo? Quando a gente faz soma e subtração, não tem a necessidade de preservar o número de significativos. Só quando a gente multiplica e divide. Aqui, por uma circunstância, a minha resposta vai ter o número de casas decimais e, portanto, 10,5. Agora, eu chamo a atenção de vocês porque é óbvio, né, que nós só estamos vendo uma forma um pouco mais razoável de expressar a resposta. Porque uma concentração 1,0, que só tem 2 significativos, não é uma concentração muito exata, né? Nós só estamos seguindo as regras para chegar a um número, né, mais razoável para expressar a
o nosso resultado experimental. Então, pode acontecer sim de você ter redução de algarismo significativo, como pode acontecer de você ter um aumento. Eu vou lembrar de novo a vocês que essa forma de fazer a representação é uma forma que é aproximada, o jeito correto, né? Se vocês querem usar, colocar ali a dispersão da medida, fazer uma série de medidas e fazer um tratamento estatístico. Tá certo? Todo mundo entendeu o espírito da coisa? Falar de um outro tipo de equilíbrio químico para vocês, que é muito parecido. Então é muito fácil de lidar e também tem uma constante que é muito fácil da gente usar. Eu também vou trabalhar com uma constante aproximada. Então nós já vimos equilíbrio ácido-base. Nós já vimos para a amônia o equilíbrio, né, de Bronsted-Lowry, considerando a amônia como uma base de Bronsted-Lowry. A gente já fez equilíbrio com ácido. Hoje a gente vai repetir um pouco, daqui a pouco eu tenho uma demonstração aí para fazer para vocês. E a gente vai ver um outro equilíbrio agora, que é um equilíbrio que envolve sólido. Então nós usamos por equilíbrio de autoionização da água, é um equilíbrio de autoionização. Eu tenho um líquido puro que origina espécies iônicas. Agora a gente vai ver um outro equilíbrio, onde eu tenho um sólido que vai originar espécie iônica. Alguém sabe do que eu estou falando? Só um minutinho. Um sólido originando espécie iônica. Qualquer sal. Cloreto de sódio, eu ponho água, eu tenho equilíbrio. Mas essa é uma pergunta importante. É o equilíbrio que envolve a solubilidade de compostos iônicos. Lógico. Exatamente. Então, solubilidade de sólidos iônicos. Forte é a mesma coisa? Não, mas aí eu já respondo a tua pergunta junto com a pergunta dele. Base forte e ácido forte, nós não escrevemos equilíbrio. Porque para base forte e para ácido forte, nós partimos do pressuposto que tanto a base quanto o ácido estão completamente ionizados. A gente não escreve equilíbrio. Tá certo? Ele falou primeiro de solução de sais, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem toda dissolução de sais a gente escreve também como um equilíbrio. Por exemplo, ela fez a pergunta, né? HCl aquoso. Se nós escrevermos dessa forma aqui, e de novo, para simplificar, eu estou usando a notação de Arrhenius, tá? Se nós escrevermos dessa forma aqui, se nós escrevermos assim, é o efeito da água, estou falando para vocês. Já ouviram falar de transmutação nuclear? Ó, já ouviram falar? Depois vocês me contam. Se eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que existe uma reação direta e existe uma reação inversa mensurável, certo? Se eu escrevo como equilíbrio, não é isso que quer dizer o equilíbrio? Que existe uma reação direta e uma reação inversa mensurável. Existe isso para o caso do ácido hidroclorídrico em concentração razoável, em concentração baixa? Não. A gente não vai lidar com um caso patológico. Eu não vou trabalhar com vocês aqui, em nenhuma situação, com concentrações altíssimas de HCl. A gente vai trabalhar com concentrações 0,1 e daí para baixo. Nessas concentrações, 0,1 mol por litro, é absolutamente razoável eu supor, eu imaginar, que o HCl está completamente ionizado. E que não tem o menor sentido eu pensar num equilíbrio. Esse HCl aqui vai originar completamente, dentro do limite da detectabilidade que eu tenho, H+, Cl-.
Tá claro? Do mesmo jeito, eu quero descrever a dissolução de um sólido em água. Vou pegar um composto que seja insolúvel. Porque se eu pegar uma substância solúvel, até eu atingir o equilíbrio do que está dissolvido com o que permanece sólido, haja soluto, né? Não tem sentido. Então, se eu fizer, por exemplo, só para lembrar, né? Todos os cloretos são... Como é que é? Todos os cloretos são? Exceto prata, chumbo 2 e mercúrio 1. São 3 exceções. Olhou um cloreto? Professora, eu fiz uma reação química que formou cloreto de bário. Não formou cloreto de bário. Tá certo? A menos que esteja trabalhando em concentrações limite. Não formou. Porque cloreto de bário é solúvel.